Deus em Cristo seja louvado. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todos os séculos, em todas as gerações. Aprove a Deus levantar na terra no século XXI, terceiro milênio, mais um dos seus atalaias para revelar segredo dos céus que estava guardado no tesouro de Deus para ser revelado nos últimos tempos antes de tocar a última trombeta. Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos profetas, como disse o profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. Então, irmãos e ouvintes, diante de tantas aberrações que se ouvem nas redes sociais, que saem da boca das lideranças religiosas, não podemos ficar calados diante de tantas heresias ensinadas por estes líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio, sobre determinados assuntos das Escrituras. É debates e mais debates nas redes sociais sobre determinados assuntos e esses líderes religiosos expõem suas interpretações. Vejam a interpretação das palavras que o Senhor Jesus Cristo disse para Pedro em Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19. Jesus disse: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-á a chave do reino dos céus. E o que ligares, pois, na terra, será ligado nos céus, e o que desligares na terra, será desligado nos céus. Somente o Espírito Santo pode dar uma interpretação correta sobre estas palavras que Jesus Cristo falou para Pedro em Mateus 16, 18 e 19, sobre o ligar e o desligar na terra. Vejam o que está escrito em João 14, 25 e 26. Estas coisas vos tenho falado, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Então, como o homem natural pode compreender tudo o que Jesus Cristo disse quando ele esteve nesta baixa terra, se eles não tiver o Espírito Santo nas suas guias? Então, como estes homens naturais podem compreender tudo o que Jesus Cristo disse quando ele esteve nesta baixa terra, vivendo no conformismo nas suas igrejas, que eles mesmos são os pastores? Como o homem fazendo oposição contra as santas palavras do Senhor Jesus Cristo aqui na terra pode compreender tudo o que Jesus Cristo disse? Somente o Espírito Santo pode nos fazer lembrar de tudo o que Jesus Cristo disse quando ele esteve nesta baixa terra. É como disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, 1 a 16. Só pode compreender as profecias ou as palavras de Jesus Cristo o homem espiritual que concorda com todas as palavras que Jesus Cristo pronunciou e ficou escrito nas Escrituras. O que os líderes religiosos do século XXI entendem daquelas palavras que Jesus Cristo disse e ficou escrito em Mateus 6, 5 a 8, João 10, 1 a 16? Qual é um líder religioso que concorda com Jesus Cristo que toda oração feita em pé é hipocrisia? E que na sua igreja aqui na terra não tem pastores, tem um só pastor? Todos os líderes religiosos que discordam com estas palavras de Jesus Cristo, que orar em pé é hipocrisia e que na sua igreja não tem pastores, tem um só pastor, não compreendem nenhuma das palavras que Jesus Cristo disse quando ele esteve nesta baixa terra. E principalmente, ligar e desligar na terra e no céu. Pergunte para o seu líder religioso o que é que eles entendem sobre o ligar e desligar na terra, que Jesus Cristo disse. Eles vão lhe responder que Deus deu autoridade para eles ligar e desligar na terra o que eles bem quisessem. Deus e seu Filho Jesus Cristo não deu esta autoridade de ligar e desligar na terra o que eles bem quisessem. Jesus Cristo não deu autoridade a Pedro para ele ligar e desligar o que ele bem quisesse aqui na terra. O que vem a ser a chave do reino dos céus. Jesus Cristo não disse para Pedro: eu te dou a chave do reino dos céus. Jesus Cristo disse para Pedro: eu te dou as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra será ligado nos céus. O que desligares na terra será desligado nos céus. Quem lê estes dois versículos de Mateus 16, 18 e 19, sem a guia do Espírito Santo,
não pode entender o que Jesus Cristo estava falando para Pedro sobre o ligar e desligar na terra e nos céus. Vejamos Mateus 18, 15 a 21, João 20, versículo 23. Vejamos Mateus 18, 15 a 22. Depois que Jesus Cristo contou a parábola da ovelha perdida, Pedro pergunta para Jesus: Senhor, se meu irmão pecar contra mim 7 vezes, eu devo perdoar? Jesus respondeu para Pedro: não te digo somente 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, pegue a sua Bíblia, que você diz que crê nela como única base da sua fé e conduta cristã. Mateus 18, 15 a 22. Jesus disse para os seus discípulos: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 2 ou 3 pessoas, e pela boca de 2 ou 3 pessoas toda a palavra seja confirmada. Se recusar ouvi-las, dizem a igreja. Se também recusar ouvir a igreja, considera como um publicano e pecador. Em verdade vos digo, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Vejam a falsa interpretação das lideranças religiosas. Jesus disse que tudo que nós ligar na terra será ligado no céu, diz os líderes religiosos. E tudo que nós desligar na terra será desligado nos céus, diz os líderes religiosos. Essa palavra, tudo, não é tudo o que as lideranças religiosas pensam. Jesus estava falando para Pedro tudo sobre o perdão. Não era tudo sobre o que eles bem quisessem, o que eles estavam pensando, que eles têm poder de ligar e desligar aqui na terra, o que eles bem quiserem aqui na terra, nas suas religiões. As lideranças religiosas que mais interpretam estas palavras de Jesus Cristo equivocadas são as lideranças religiosas que pertencem à Igreja Católica Romana. Veja bem, se você é católico romano, o seu líder religioso lhe ensina que se você pecar contra o seu irmão, ou seja, contra outra pessoa, você vai e se ajoelha aos pés de um líder da igreja romana, e conta os seus pecados que você cometeu contra o seu irmão ou contra qualquer pessoa. Depois de confessar os pecados ao líder religioso, ele dá uma sentença para o pecador cumprir, e depois da sentença cumprida, os pecados lhes são perdoados, porque eles têm poder de ligar e desligar aqui na terra tudo o que eles bem quiserem. O líder religioso só tem poder de perdoar um pecado se alguém pecar contra a sua pessoa. Isso se a pessoa vier lhe pedir perdão. Mas pecar contra o padre ou contra o bispo e pedir perdão ao padre ou ao bispo ou ao papa, eles não têm autoridade para perdoar este pecado. Eles não têm poder de desligar aqui na terra e no céu. Quem pecou contra o padre tem que pedir perdão ao padre. Quem pecou contra o bispo ou o papa tem que pedir perdão ao bispo ou ao papa. Se eles lhe perdoarem o seu pecado, então este está desligado aqui na terra e no céu. Vejam, Jesus Cristo, depois da sua morte e ressurreição, aparece aos seus discípulos e diz para eles. Veja João 20, 19 a 23. Jesus assoprou sobre eles e disse: recebeu o Espírito Santo, aqueles a quem perdoar os pecados serão perdoados, aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Ou seja, o pecado que vocês não perdoarem aqui na terra não será perdoado no céu. Vamos dar aqui um exemplo. Se eu sou um católico romano, cometo um pecado contra a minha esposa, tenho uma relação fora do meu casamento, que é chamado de adultério. Reconheço o meu pecado. A quem eu devo pedir perdão? A minha esposa ou ao padre, ao bispo ou ao papa? Se eu for confessar o meu pecado ao padre, ao bispo ou ao papa, e eles me perdoarem, está desligado aqui na terra e está desligado no céu? O pecado que eu cometi contra a minha esposa, só quem pode perdoar é ela se eu pedir perdão. Lendo texto sem contexto, vira pretexto. E as lideranças religiosas da Igreja Católica Romana fizeram pretexto
com aquelas palavras que Jesus Cristo disse para Pedro em Mateus 16, 18, 19, João 20, 19, 23. Jesus Cristo sabia que os povos iriam blasfemar contra os seus discípulos, iam cometer pecado gravíssimo contra eles. Por isso, ele soprou sobre eles e disse: recebeu o Espírito Santo, e todos aqueles que pecarem contra vocês, e se vierem pedir perdão e vocês perdoarem, será perdoado aqui na terra e no céu. Jesus sabia que jamais nenhum dos seus discípulos negaria o perdão a quem quer que seja que viesse lhe pedir perdão. Para os amados irmãos e ouvintes entenderem aquele disse de Jesus Cristo para Pedro sobre o ligar e desligar aqui na terra e nos céus, leiam Mateus 16, 18, 19, Mateus 18, 15 a 22, João 20, 22, 23. Vamos ver o que Jesus Cristo disse para Pedro: e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então eu pergunto aos irmãos católicos romanos, em quem Jesus Cristo edificou a sua igreja? Foi nele mesmo ou foi em Pedro? Quem é a pedra que foi rejeitada aqui na terra? Foi Pedro ou foi Jesus Cristo? Jesus disse para Pedro que a sua igreja estava edificada sobre uma pedra poderosa ou preciosa, que as portas da sepultura não iriam prevalecer contra a sua igreja aqui na terra. Se Pedro fosse a pedra que Jesus Cristo edificou a sua igreja, a sepultura não tinha prevalecido contra ele. Pedro tinha ressuscitado, como Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Então, as portas do Hades não prevaleceu contra Jesus Cristo. Ele ressuscitou, como ele mesmo dizia. Pedro ainda não ressuscitou. Isso quer dizer que as portas da sepultura prevaleceram contra Pedro, mas não prevaleceram contra Jesus Cristo, que é a pedra a qual a sua igreja está fundamentada ou edificada. Não resta dúvidas que os apóstolos foram pedras vivas, mas a sepultura prevaleceu até hoje e vai prevalecer até a consumação dos séculos. Isso é, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Veja a primeira carta de Pedro, capítulo 2, 1 a 10. Pedro começa a sua carta dizendo para os irmãos: deixem, ou seja, abandonem toda a malícia do engano e fingimento e invejas, toda a maledicência. Desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por eles crescerdes para a salvação. Se é que já provaste que Deus é bom e chegaste para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, ou seja, aceitáveis ao nosso Pai Celestial, por Jesus Cristo. Por isso, a Escritura diz: eis que ponho em Sião uma pedra principal, pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê e obedecer não será confundidos. E assim para vós os que credes e lhe obedecerem é a preciosidade, mas para os desobedientes, ou seja, para os incrédulos, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como a principal da esquina, e como uma pedra de tropeço e rocha de escândalos, porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Todo o foco do Novo Testamento é a pedra rejeitada pelos construtores. Bem que as religiões poderiam ser edificadas em Jesus Cristo, que é a pedra viva e eleita por Deus aqui na terra, mas as religiões são fundadas nos homens e não em Jesus Cristo, que é a pedra viva. Quantos e quantos milhares de lideranças religiosas que tropeçam na palavra, tropeçam nesta pedra, e é grande a sua queda. Porque qual é uma religião que não é fundamentada nos homens? Mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI tropeçam na palavra, tropeçam nesta pedra. Para mais de 90% das lideranças religiosas do século XXI, as palavras do Senhor Jesus Cristo servem de escândalos para eles. Tem muitas das palavras de Jesus Cristo que para muitos líderes religiosos servem de tropeços para eles. Uma
das passagens das Escrituras que mais servem de escândalos para as lideranças religiosas que são intitulados pastores é o capítulo 10 de São João. Estas palavras de Jesus Cristo, de João 10, 1 a 16, servem de tropeço para os pastores, servem de escândalos para os pastores. Mais de 90% das religiões do século XXI são farisaicas e seguem a tradição dos fariseus. Vejam o retrato de mais de 90% das religiões do século XXI. Veja Mateus 15, 1 a 20, segunda carta de Pedro, capítulo 2, 1 a 21, Judas capítulo 1, 3 a 19, Apocalipse 3, 14 a 22. Por causa de falsas interpretações das Escrituras, o mundo vive em confusão. Todas as religiões se identificam como igreja de Deus aqui na terra, e que o seu fundamento é Jesus Cristo, e que as portas do inferno não prevalecerá contra a sua igreja aqui na terra. Com base nas palavras que Jesus Cristo disse para os seus discípulos em Mateus 16, 18, 19, cada religião tem um nome de fantasia. E assim eles dizem os líderes que as portas do inferno não prevalecerá contra a sua igreja aqui na terra. Só quem pode dizer estas palavras e as portas do inferno não prevalecerá contra ela aqui na terra, ou contra a igreja de Deus aqui na terra, é o dono. É o dono da igreja de Deus. E quem é o dono da igreja de Deus aqui na terra? É o mesmo que disse aquelas palavras que está escrito em Mateus 16, 18 a 19. Como é o nome do pastor da igreja de Deus aqui na terra? Resposta do próprio Jesus Cristo em João 10, 1 a 16. A igreja de Deus aqui na terra não tem pastores, tem um só pastor. Quem disse foi o próprio fundador da igreja de Deus aqui na terra. Veja, João 10, 11 a 16. Estas palavras de Jesus Cristo servem de tropeço para as lideranças religiosas que são intituladas pastores. Estas palavras de Jesus Cristo servem de escândalos para os homens que são intitulados pastores. Será que se estas religiões fizessem parte da igreja de Deus aqui na terra, ou do Senhor Jesus Cristo, os seus líderes tropeçavam e se escandalizavam com as palavras de Jesus Cristo, que está escrita em João 10, 1 a 16, Mateus 6, 5 a 8, e João 10, 1 a 16, Jesus disse para aqueles líderes religiosos dos fariseus, que eram intitulados pastores: todos os pastores que veio antes de mim eram ladrões e salteadores, disse Jesus, e os pastores dos fariseus são mercenários e avarentos. Eles trabalhavam somente pelo salário e não por interesse pela obra de Deus aqui na terra. Nos mostre qual é uma religião hoje no século XXI, no terceiro milênio, que não siga a tradição dos fariseus e não cobrem o dízimo dos seus fiéis. Se estas religiões fossem igrejas de Deus e de Jesus Cristo, obedeciam ao que Jesus Cristo mandou fazer, ou que ele falou quando ele esteve nesta baixa terra. Como o próprio Jesus Cristo disse em Lucas 6,46. Jesus disse: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Todas as igrejas têm que obedecer ao seu fundador. E o fundador da igreja de Jesus Cristo é ele mesmo. E a sua base é as suas santas palavras. As igrejas fundadas pelos homens obedecem ao seu fundador. E quem é o fundador das igrejas dos homens? É o próprio homem que fundou. É lamentável de se dizer, mas é a verdade revelada pelo fundador da verdadeira igreja de Deus aqui na terra. Mais de 90% das igrejas religiosas do século XXI não tem como fundamento o Filho do Deus vivo, pedra viva, que as portas do Hades não prevaleceu contra ele ou contra a igreja aqui na terra. Todos os fundadores destas igrejas religiosas, as portas do Hades prevaleceram contra eles. E os que ainda não morreram, as portas do Hades vai prevalecer contra eles aqui na terra. Só tem um pastor que fundou uma igreja aqui na terra, que as portas do Hades não prevaleceu contra ela, ou não prevalecerá contra ela. Mas os outros pastores que fundaram as suas igrejas, as portas do Hades, uns já a porta do Hades prevaleceram e outros vai prevalecer, sem sombra de dúvida, sem questionamento. Só quem tem dúvidas é os que tropeçam nas palavras do Senhor Jesus Cristo,
o fundador da igreja de Deus aqui na terra. Todo fundador de uma igreja aqui na terra diz que Jesus Cristo vem buscar a sua igreja. A igreja de Jesus Cristo tem nome para que ele possa identificar qual é a sua igreja aqui na terra. Todas as igrejas têm um nome bem legível na frente do prédio, o qual eles chamam de igreja. Ou seja, eles chamam de igreja fulana de tal. A igreja do Senhor Jesus Cristo não tem um nome de fantasia em frente ao prédio aonde os seus fiéis se reúnem para adorar o seu Criador, o seu fundador. Se a igreja do Senhor Jesus Cristo tivesse um nome de fantasia, seria como o Espírito Santo disse para o escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 23 e 24. Então este é o nome da igreja de Cristo, que está escrito nos céus, a primitiva que Jesus Cristo fundou e não o homem. A igreja de Jesus Cristo ele comprou com o seu próprio sangue, como está escrito em Atos 20 e 28. A igreja do Senhor Jesus Cristo não tem homens intitulados pastores, tem um só pastor em todo o universo. Só que esta igreja, o nome dela não está escrito nas paredes dos prédios aqui na terra. É escrito nos céus, como está escrito em Hebreus 12, 23 a 29. Universal Assembleia, Igreja dos Primogênitos, ou seja, Igreja dos Primogênitos, a Igreja de Cristo, não tem plural, como as igrejas dos religiosos do século XXI, no terceiro milênio. Qual é a igreja do século XXI? Que não é pastoreada pelos pastores? Aonde se encontra a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje no século XXI? Um só rebanho e um só pastor? Há uma grande discórdia dos homens titulados pastores com o Senhor Jesus Cristo aqui na terra dos viventes. O Senhor Jesus Cristo diz: na minha igreja não tem pastores, tem um só pastor. Na minha igreja não tem rebanhos, tem um só rebanhos. Tem alguém equivocado nessa história, ou os homens titulados pastores, ou o Senhor Jesus Cristo. Tem alguém mentindo nessa história, ou os homens titulados pastores, ou o Senhor Jesus Cristo. Com a luz das Escrituras, quem está mentindo nessa história é os homens intitulados pastores. Ou é o Filho do Deus vivo? O próprio Jesus Cristo nos dá a resposta em João 8,44. Quem eram os pastores que o Senhor Jesus Cristo chamou de ladrões, salteadores e mercenários? Jesus Cristo disse que aqueles pastores dos fariseus eram filhos do diabo, que é o pai da mentira. Quem é o verdadeiro? É Jesus Cristo ou é os homens titulados pastores? Se tem alguém mentindo nessa história, os mentirosos são os homens titulados pastores e não o Senhor Jesus Cristo, de quem estes homens dizem que receberam a autoridade de ligar e desligar aqui na terra, e também desligar no céu e desligar aqui na terra. Todas as lideranças religiosas dizem que receberam a autoridade para ligar e desligar aqui na terra e no céu, o que eles bem quisessem. Os religiosos dizem que podem ligar e desligar aqui na terra e também no céu. Esta autoridade do Senhor Jesus Cristo deu a todos os humanos da terra, e não só as lideranças religiosas, deu a todos sem acepção de pessoas. Se alguém pecar contra você, e se ele se arrepender e vier lhe pedir perdão e você perdoar, você desligou uma coisa que estava ligado aqui na terra e no céu. O pecado contra um irmão está ligado na terra e está ligado nos céus. E só será desligado se aqui na terra e no céu, se o pecador se arrepender e pedir perdão ao irmão ofendido. Se o irmão ofendido perdoar o pecado que alguém lhe ofendeu, será desligado na terra e será desligado no céu. Por uma interpretação falsa de muitos líderes religiosos, eles ligam e desligam os ensinamentos doutrinários do Senhor Jesus Cristo nas suas igrejas ou nas suas religiões que eles lideram como pastores. As lideranças desligaram a doutrina do Senhor Jesus Cristo na Igreja Católica Romana. Os protestantes desligaram a doutrina do Senhor Jesus Cristo nas igrejas que eles lideram como pastores. Catolicismo e protestantismo estão todos equivocados com a interpretação de Mateus 16, 18 e 19, quanto ao ligar e desligar aqui na terra e no céu.
Tem milhares e milhares de pessoas, ou de passagens das Escrituras Sagradas, que o catolicismo romano e o protestantismo não compreendem nada, porque somente o Espírito Santo pode fazer lembrar de tudo o que o Senhor Jesus Cristo disse quando ele esteve nesta baixa terra. Se o catolicismo romano e o protestantismo não podem se lembrar de nada do que Jesus Cristo disse quando ele esteve nesta baixa terra, todos que adulterarem a santa doutrina do Filho de Deus ou do Deus vivo, o Espírito Santo não revela nada do que o Filho de Deus disse quando ele esteve nesta baixa terra. Todos os que desprezarem os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo está desprezando o Espírito Santo e os seus ensinamentos aqui na terra. Jamais o Espírito Santo discordará de nenhuma palavra ou de nenhum dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E o primeiro sinal de um líder religioso não ter o Espírito Santo é discordar com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Vocês, líderes religiosos, talvez me digam: eu não discordo com o Senhor Jesus Cristo, isso não é verdade. Este pregador dizer que nós, líderes religiosos, discordamos com o Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Uma palavra de Deus não diz nada, ou coisa alguma que não possa provar com as Escrituras. O que eu estou dizendo e afirmando, eu provo dentro das Escrituras. Vamos provar com as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo que mais de 90% dos líderes religiosos discordam com o Senhor Jesus Cristo. Líderes religiosos, você concorda com o Senhor Jesus Cristo que você não é pastor, mas sim um mercenário? Você concorda com o Senhor Jesus Cristo que orar em pé nas igrejas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, é hipocrisia? Isso quer dizer que todos que oram em pé são hipócritas. O Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 6, 5 a 8, que orar em pé é hipocrisia. O Senhor Jesus Cristo disse em João 10, 1 a 16, que os homens não são pastores, são mercenários. Quem está com a verdade é o Senhor Jesus Cristo ou é os pastores? Eu fico imaginando comigo mesmo como estes líderes religiosos e seus fiéis vão se apresentar no tribunal de Cristo para prestarem conta de tantas discórdias contra o Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Veja o que disse Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Paulo disse que ninguém escapa de passar no tribunal de Cristo para prestarem contas de tudo o que tiver feito por meio do corpo aqui na terra, seja bom ou seja mau. Será que isto é bom, discordar com o Senhor Jesus Cristo aqui na terra? Tem um ser invisível que se chama inimigo de Deus, que é o diabo, que foi expulso dos céus aqui para esta baixa terra para fazer oposição contra Deus e contra o seu Filho Jesus Cristo aqui na terra. Vejam, amados irmãos e ouvintes, que mais de 90% dos líderes religiosos fazem oposição contra as palavras do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Tudo isso que eu estou dizendo, as Escrituras provam. Todos os profetas provam quem são estes líderes religiosos que são intitulados pastores. Vejam no livro de Isaías, capítulo 56, versículo 11, quem são os pastores. Vejam no livro de Ezequiel 34, quem são os pastores. O quanto Deus aprova esses pastores. Veja o livro de Jeremias, capítulo 50, versículo 6. Jeremias disse: ovelhas perdidas têm sido o meu povo, os seus pastores as fizeram errar e se espalharam de monte para oiteiro. Veja Zacarias 10 e 3, Zacarias 11 e 8. Como Deus pode aprovar uns homens que se enfadaram de Deus aqui na terra e também Deus se enfadou deles? Vejam em João 10, 1 a 16, o que o Senhor Jesus Cristo disse com os pastores que veio antes dele, que eram ladrões e salteadores, e os que se diziam pastores na sua graça são mercenários, todos sem exceção, como disse Isaías 56, 11. O profeta Isaías nos mostra quem são os pastores, de geração em geração, até a consumação dos séculos. Deus nunca aprovou pastores na terra. Enviou o seu Filho Jesus Cristo, também não aprovou pastores no seu tempo aqui na terra. Tudo aquilo que Deus não aprova, tem alguém que trabalha contra Deus aqui na terra para dar apoio aos pastores e aprovar tudo que os pastores fazem aqui na terra. Dos anos 1970 para cá, tem bradado uma voz na terra, e as lideranças religiosas, por não terem o Espírito Santo,
pensam que esta voz é de Deus. Esta voz tem se ouvido em todas as religiões do mundo inteiro. E principalmente nas religiões que tem um homem titulado pastor. A voz diz para os pastores: vou lhes falar uma voz bem alta para vocês, lideranças religiosas do mundo inteiro. Que é para vocês ouvirem, o que vocês possam ouvir esta mensagem. Esta mensagem é para as lideranças religiosas de toda a face da terra, pastores e líderes que lideram as religiões da terra. Não acreditem nas escrituras, a qual os povos da terra chamam de Bíblia, ou chamam de Palavra de Deus. Não ensine ao povo religioso tudo o que está na Bíblia, e principalmente o Novo Testamento. O Novo Testamento tem palavras que os povos religiosos não podem saber, porque se souberem, vão se converter. A voz diz: eu não quero que os religiosos se convertam, eu quero que os povos religiosos permaneçam discordando dos profetas e do próprio Filho de Deus aqui na terra. A voz diz: eu já manipulei a mente de mais de 90% das lideranças religiosas da terra, para eles não pregar nas suas igrejas contra o pecado dos seus fiéis. A voz diz: eu fiz uma reunião com todas as lideranças religiosas da face da terra, como eles governarem, como eles ganharem pessoas para lhes seguirem nas suas religiões e nas suas igrejas aqui na terra. O segredo do crescimento das religiões está sobre o meu poder, diz a voz, para os líderes religiosos da terra. A voz diz: obedeçam a minha voz, que vocês ficarão famosos no mundo inteiro. Eu darei riquezas terrenas que foi entregue a mim, e eu dou a quem eu quiser. Basta me obedecer a minha voz, e tudo que eu vos falar para vocês aqui na terra, ou tudo que eu vos mandar vocês fazer, vocês façam. Me obedecendo, eu darei o poder dos reinos aqui deste mundo, porque foi entregue nas minhas mãos para eu dar aos meus seguidores aqui na terra. A voz escreveu uma cartilha e mandou para todos os líderes religiosos da face da terra. Na cartilha está as regras para as lideranças religiosas cumprirem nas igrejas que eles lideram aqui na terra. Vejam os pontos básicos da cartilha. Na cartilha diz: não preguem a doutrina para os seus fiéis na igreja. Não pregue contra as maquiagens das mulheres da igreja. Não pregue contra os cortes de cabelo das mulheres da sua igreja. Não pregue contra os vestuários das mulheres da sua igreja. Não pregue contra as bodas das mulheres da sua igreja. Não pregue contra os calçados das mulheres da sua igreja. Não pregue contra adultério na sua igreja. Não pregue contra fornicação para a juventude na sua igreja. A voz diz para as lideranças religiosas: eu quero as igrejas lotadas de pessoas, não importa de que jeito elas venham para as igrejas, se vêm nu ou vêm mal vestidos. Eu quero multidões e multidões frequentando as religiões aqui na terra, porque é nas religiões o melhor lugar que eu achei mais fácil enganar os povos da terra. Porque nas religiões se falam muito em Deus, e os povos religiosos pensam que em todos os lugares que se fala em Deus, Deus habita neste lugar. Nem em todo lugar que se fala em Deus, Deus habita neste lugar. É tantas vozes no mundo para se ouvir, que quem não tem o Espírito Santo não sabe discernir as vozes. Se as vozes é de Deus ou é do inimigo de Deus aqui na terra. A voz que os líderes religiosos estão ouvindo não é a voz de Deus, é a voz do inimigo de Deus falando para eles o que eles devem fazer aqui na terra para que as suas religiões cresçam em multidões aqui na terra. Ordenando, o inimigo está ordenando os líderes religiosos de toda a face da terra para não pregar nas igrejas contra o pecado dos seus fiéis. Porque se os líderes religiosos pregarem contra o pecado nas igrejas, os povos saem das igrejas e vão para outras igrejas que liberem o povo para pecarem. Porque hoje no século XXI tem igrejas para todas as modalidades. Tem até igrejas evangélicas que os povos andam nus com a mão na Bíblia. Será que uma igreja
que os fiéis andam nus estão ouvindo a voz de Deus? Não estão ouvindo a voz de Deus, estão ouvindo a voz do inimigo de Deus aqui na terra. Ninguém encontra nas Escrituras a voz de Deus ordenando que os povos andem nu ou mal vestidos aqui na terra. A voz de Deus ordena que andemos vestidos e não nus. Veja, 2 Coríntios 5, 1 a 10, Apocalipse 16, 15, Apocalipse 3, 18 a 22. Esta é a voz de Deus, sem sombra de dúvida, sem questionamento. Vejam a voz do Espírito Santo falando na boca de Paulo. 2 Coríntios 11, 1 a 15. Quem tem a mente de Cristo sabe discernir quando a voz é de Deus ou quando a voz é do inimigo de Deus aqui na terra. Quem não tem o Espírito Santo, todas as vozes que ele ouve, ele diz que é de Deus. O apóstolo Paulo, o homem que tinha a mente de Cristo, ele se preocupa com as pessoas que não têm discernimento para conhecer a voz de Deus e a voz do inimigo de Deus aqui na terra. Paulo disse que o inimigo de Deus tem capacidade de se apresentar nas igrejas dos religiosos como anjo de luz e ministro de justiça para enganar os menos esclarecidos que não têm discernimento para conhecer a voz do Espírito Santo, a voz do bom pastor aqui na terra. Paulo diz: temo que assim como a serpente enganou a Eva no jardim do Éden, de alguma sorte vocês sejam também enganados por esta casta de maus obreiros, fraudulentos e enganadores, se passando por apóstolos de Cristo aqui na terra, que são manipulados pelo inimigo de Deus aqui na terra. O inimigo de Deus é muito astuto e com a sua astuta e sagacidade consegue cauterizar a mente dos seus fiéis para comerem uma cebola pensando que estão comendo uma maçã. Este inimigo de Deus, desde o jardim do Éden, que ele conseguiu cauterizar a mente dos humanos da terra. Eva, por não discernir a voz de Deus e a voz do inimigo de Deus, Eva deu ouvido à voz do inimigo de Deus e obedeceu à voz do inimigo de Deus. O que aconteceu com Eva no jardim do Éden está acontecendo hoje no século XXI com mais de 90% dos religiosos. Eles estão deixando de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do inimigo de Deus. O que Deus fez com Eva e Adão no jardim do Éden, está fazendo com mais de 90% dos religiosos do século XXI, terceiro milênio. Deus expulsou da sua presença para não ouvir a sua voz de blasfêmia contra as suas santas palavras aqui na terra. Por causa das religiões do século XXI, o nome de Deus é blasfemado todos os dias nas religiões, a qual os religiosos chamam de Igreja de Deus. Acabei de ouvir um vídeo nas redes sociais de uma instituição religiosa que tem um nome de fantasia, Assembleia de Deus. Uma bagunça dentro da igreja a qual eles chamam de Casa de Deus. Será que não é blasfêmio chamar uma igreja dessa natureza, que estão fazendo bagunça dentro dela, chamar de Assembleia de Deus? O correto não é a Assembleia de Deus, é a Assembleia dos deuses, que enganou Eva e Adão no jardim do Éden. Vamos ouvir o que é uma Assembleia de Deus. Veja, 1 Coríntios 14, 32 e 33. Pois os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, mas sim um Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. Será que aquela instituição religiosa fosse realmente uma Assembleia de Deus, estaria acontecendo o que aconteceu naquela instituição religiosa que tem o nome de Assembleia de Deus em Governador Valadares, em uma cidade tão numerosa e tão populosa? Esta confusão dentro desta igreja religiosa chamou a atenção das autoridades civis e militares, que tiveram que comparecer ao local da confusão dos religiosos contra o seu líder religioso. Isso é uma vergonha para a população de Governador Valadares, porque
não resolveram esta questão contra este líder religioso sem fazerem confusão dentro da igreja, o alvoroço que veio alvoroçar a cidade toda? Amados irmãos e ouvintes, será que Deus aprova estas desordens que está acontecendo dentro das igrejas do século XXI, terceiro milênio? Será que Deus, olhando do trono da sua glória, nos céus, ao lado de seu amado Filho Jesus Cristo, pode dizer: estas igrejas são minhas na terra, esta é a minha assembleia na terra, este povo religioso me serve na terra, este povo religioso segue-me a minha doutrina nas suas igrejas na terra, estes pastores que lideram estas religiões na terra são ungidos por mim? Diz Deus. É uma pergunta que Deus está fazendo. Eu aprovo estes homens titulados pastores nas religiões da terra. Estas religiões e os seus fiéis têm o Espírito Santo no meio deles. Será que é o Espírito Santo chirleia na boca destes religiosos do século XXI? Diz Deus para os religiosos do século XXI: não brinquem com o meu Espírito nas vossas religiões, a qual vocês chamam de minha igreja na terra. Vocês não têm nenhuma ideia quem é a minha igreja na terra. Diz Deus para as lideranças religiosas e para os seus fiéis das religiões, hoje no século XXI: as igrejas, a qual vocês religiosos chamam de minha igreja na terra, eu vejo que as religiões a qual vocês chamam de minha igreja na terra, não é minha igreja na terra, é um comércio de almas humanas aqui na terra. Diz o Filho de Deus, do Deus vivo para os religiosos da terra: a minha igreja não faz parte deste comércio de almas humanas na terra, que tem hoje na terra. A minha igreja foi comprada por um alto preço, foi preço de sangue derramado na dura cruz do Calvário. A minha igreja vive pela minha graça na terra. A minha igreja não precisa de pagar nenhum centavo a um líder religioso para salvar e ter o direito de entrar no reino dos céus. A minha igreja na terra não é prédio luxuosos com cadeiras fofinhas e com central de ar-condicionado. A minha igreja na terra é pessoas humildes que seguem as minhas doutrinas na terra, que andam em santidade com pudor e modéstia aqui na terra, com vestuários santos e simples, como as pombas. Esta é a minha igreja na terra. A minha igreja não tem Jezabéis, como profetiza, e nem as riquezas de Babilônia, e nem a luxúria de Laodiceia. Mais de 90% das religiões da terra pertencem ao meu inimigo na terra, diz Deus. Eu nunca autorizei a nenhum líder religioso para fundar religiões aqui na terra, porque eu sei o grande prejuízo que as religiões têm me dado na terra, usando o meu nome para fazer comércio das almas dos humanos da terra. Vocês estão blasfemando o meu nome na terra, dentro das vossas religiões na terra, chamando este comércio de almas humanas de minha igreja. Na minha igreja não tem avarentos, nem gananciosos por coisas materiais deste mundo que jaz no maligno. A minha igreja é formada de santos que me obedecem aqui na terra. A minha igreja não é formada dos chamados. A minha igreja é formada dos escolhidos, porque muitos são chamados, mas são poucos escolhidos. Como eu disse quando eu estive nesta baixa terra, leiam Mateus 22:14. São muitos chamados, poucos escolhidos. Sabem por que os religiosos da terra não lembram das minhas palavras que eu disse quando eu estive nesta baixa terra? Porque eles não têm o meu Espírito Santo, que eu enviei à terra para fazer lembrar de tudo o que eu disse quando eu estive nesta baixa terra. Somente o Espírito Santo pode fazer alguém lembrar de tudo o que eu disse quando eu estive nesta baixa terra. Se os religiosos não acreditam nas minhas palavras, como o meu Espírito Santo pode habitar neles para lembrar de tudo o que eu disse quando eu estive nesta baixa terra? Diz o Senhor Jesus Cristo para os religiosos da terra: eu contemplo do trono da minha glória nos céus
as religiões nesta baixa terra e vejo que mais de 90% das religiões são casas edificadas na areia, não tem fundamento firme como uma casa edificada na rocha. Lembrem-se do que eu disse e ficou escrito no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 22 a 29. Ali eu estava dizendo que não é só porque vocês religiosos me chamam de Senhor, Senhor, que por isso vocês vão entrar no reino dos céus. Naquele dia muitos religiosos vão se lamentar dizendo: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós fizemos muitos milagres em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome. E eu vou dizer naquele dia para vocês religiosos que edificaram as vossas casas na areia: não vos conheço, não sei de onde vocês são, apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidade. Todos que edificaram suas casas na areia vão ficar à minha esquerda no juízo final. Todos que edificaram sua casa na rocha ficarão à minha direita no juízo final. A minha igreja eleita e preciosa, que foi fiel à minha palavra até o fim da sua vida terrena, essa ficará à minha direita no juízo final. As igrejas dos pastores vão ficar à minha esquerda no juízo final. Eu disse quando eu estive nesta baixa terra que no meu rebanho haveria um só pastor, ou seja, na minha igreja haveria um só pastor. Veja o que está escrito no livro de João capítulo 10, 11 a 16. Eu não mandei estes homens fundar religiões na terra para fazer comércio do meu povo na terra. Com estes homens cumpre-se a profecia de Judas, meu servo. Ouçam, lideranças religiosas do século XXI, o que está escrito no livro de Judas, capítulo 1, 3 a 19. Mas vós, amados, lembrai-vos das profecias que foram preditas pelos os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: nos últimos tempos haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito Santo nas suas vidas. É lamentável de se revelar isso para as lideranças religiosas do século XXI, do terceiro milênio. A profecia de Judas, capítulo 1, 3 a 19, referia-se a estas religiões do século XXI. Não tem quem cause mais divisões na terra hoje no século XXI do que as religiões e as suas lideranças religiosas. A igreja do Senhor Jesus Cristo não se divide, ela é um só rebanho e pertence a um só pastor em toda a face da terra. Diz o Senhor Jesus Cristo para as lideranças religiosas de toda a face da terra: vocês lêem tanto as Escrituras e não meditaram nas minhas palavras que eu disse e ficou escrito para os povos da terra praticarem ou porem em práticas? O que foi que eu disse em João 10, 11 a 16? Eu disse: eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, ou ainda não estão no meu aprisco. Estas me convém também conduzi-las. Aí me importa agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Qual é a religião hoje no século XXI que se lembra destas minhas palavras? Diz o Senhor Jesus Cristo, que está escrito em João 10, 1 a 16. Jesus Cristo disse estas palavras para os pastores dos fariseus. Como mais de 90% das religiões do século XXI são farisaicas, o Senhor Jesus Cristo está falando para os pastores do século XXI, do terceiro milênio. Ouçam e prestem atenção, pastores do século XXI, do terceiro milênio. Vocês, pastores, precisam ouvir a minha voz, porque até hoje vocês só têm ouvido a voz do inimigo que falou com Eva e Adão no jardim do Éden.
No dia em que vocês, pastores, ouvir a minha voz, vocês vêm para o meu aprisco, aonde tem um rebanho e um pastor. Estes rebanhos dos pastores não me pertencem. Eu não aprovo estes rebanhos na terra, porque a mim não me pertence. Porque não querem ouvir as minhas vozes. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem e ouvem a minha voz. De modo algum ouvirão os estranhos, ou seja, de modo algum ouvirão os mercenários aqui na terra, antes fugirão deles, porque os mercenários não têm cuidado com as minhas ovelhas na terra. O bom pastor vai à frente das ovelhas para protegê-las da presa do lobo. O mercenário vai atrás das ovelhas, porque as ovelhas servem de escudo para o mercenário se livrar da boca do lobo. Veja a grande diferença do bom pastor para os mercenários. O bom pastor vai à frente das suas ovelhas para defender do lobo. O mercenário se esconde por trás das ovelhas para se proteger do lobo cruel. E o lobo cruel vem e dispersa as ovelhas e arrebata como presa para se alimentar. O lobo se alimenta de carne de ovelhas. O mercenário não importa com as ovelhas, porque nenhuma lhe pertence. Quantas ovelhas tem nos apriscos dos pastores que desejariam pastar um pouquinho no aprisco do bom pastor? E os seus pastores não permitem, porque os pastores sabem que se uma das suas ovelhas for pastar um pouquinho no aprisco do bom pastor, elas não voltarão mais para os seus apriscos, para os apriscos dos pastores, porque no aprisco dos pastores o pasto é seco e as águas sujas e lameadas, e no aprisco do bom pastor o pasto é verde e as águas são cristalinas. No dia que uma ovelha ouvir a voz do bom pastor, nunca mais ela quer ouvir a voz dos mercenários. Quem ouve a voz do bom pastor tem pavor à voz dos mercenários. A voz do bom pastor é mansa e suave. A voz dos mercenários é prepotente e arrogante. O fardo do bom pastor é leve e suave. Todos podem carregar o fardo do bom pastor. O fardo dos mercenários é pesado e duro de carregar. O preço da salvação do bom pastor já foi pago na dura cruz do Calvário. A salvação dos mercenários é 10% do seu salário da sua renda. Sem este preço que os mercenários exigem dos seus fiéis, nenhuma alma se salva. Vão todos para o inferno de fogo eterno, porque estão roubando a Deus, e quem rouba a Deus é ladrão, e ladrão não tem salvação, nem o direito de entrar no reino de Deus. Assim os pastores pregam para os seus fiéis ou as suas ovelhas. A salvação do Senhor Jesus Cristo é unicamente pela graça e a misericórdia de Deus, como pregou Paulo para os Efésios, capítulo 2, 1 a 10. Somente o inimigo de Deus pode cobrar 10% do salário da renda dos seus fiéis para ele se salvar, o teu direito à salvação eterna. Salvação esta que o inimigo não tem nem para ele mesmo. Imagine uma salvação comprada por 10% do seu salário, da sua renda. O inimigo é perdido para sempre, e como ele sabe que nunca vai se salvar, e o que Deus tem preparado para ele e para os seus seguidores aqui na terra é um lago de fogo ardente e enxofre, o inimigo trabalha dia e noite para ganhar o máximo de almas que ele puder ganhar, para ir morar com ele no lago de fogo e enxofre. Lá já está a besta e o falso profeta esperando por eles. Veja Apocalipse 20, versículo 10. A missão do inimigo é enganar as nações da terra. E o povo mais fácil do inimigo enganar é os religiosos, porque gostam de dar ouvido à voz do inimigo. Quando o inimigo foi expulso dos céus aqui para esta baixa terra, os anjos nos céus disseram com grande voz de advertência para os povos da terra: ai da terra e dos que nela habitam, porque o diabo, o grande inimigo de Deus, desceu para a terra com grande ira para enganar as nações da terra, sabendo que o seu tempo é limitado na terra. Então o inimigo é o pai da mentira,
E como o pai da mentira, ele engana os religiosos da terra com a sua mentira, que precisa pagar 10% do seu salário, da sua renda, para Deus, para ter a salvação, o direito de entrar no reino de Deus. Veja a salvação do Senhor Jesus Cristo, é de graça. Veja a sagacidade do inimigo. Usa as escrituras para enganar os religiosos da terra. Veja que o ponto das escrituras que o inimigo usa para enganar os religiosos da terra, que não querem ouvir a voz do bom pastor. O ponto básico das escrituras que o inimigo usa é Malaquias 3:10. Esta é a única passagem das escrituras que o inimigo usa para enganar os religiosos da terra. É aonde não existe mais na graça do Filho de Deus. É o dízimo de Malaquias 3:10, porque ele é na antiga lei, na antiga aliança. Não ficou nenhum tio, nenhum cedilha da lei que o Filho de Deus não tenha cumprido na dura cruz do Calvário. É uma blasfêmia contra o Espírito da graça de Cristo trazer a lei do dízimo de Malaquias 3:10 para a graça de Cristo. Faça uma pesquisa nas religiões da terra e anote qual é a porcentagem das religiões que tem a doutrina do dízimo obrigatório para os seus fiéis. A pesquisa vai mostrar que tem mais de 90% das religiões do mundo que tem a doutrina do dízimo obrigatoriamente para os seus fiéis. Isso quer dizer que tem mais de 90% das religiões que estão caídas da graça de Cristo, separadas da graça de Cristo aqui na terra, como afirmou Paulo. Veja a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, 1-4. Isso quer dizer que mais de 90% das religiões da terra estão em maldição, como afirma Paulo aos Gálatas. Veja a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4 e 5, Gálatas 3:10-13, Gálatas 2:19-21. Isso quer dizer, pela luz das escrituras, que mais de 90% das religiões da terra estão anulando a morte de Cristo e ultrajando o Espírito da graça de Deus na pessoa do seu amado Filho Jesus Cristo. Vejam o castigo que vão receber os que anularem a morte do Filho de Deus aqui na terra e ultrajarem o Espírito da graça e fizer agravo ao Espírito da graça e pisar o Filho de Deus aqui na terra. Veja Hebreus 10:29, Romanos 2:5-8, 1 Tessalonicenses 1:5-9. No dia que o Senhor Jesus Cristo, com os anjos do seu poder, e tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, os quais sofrerão como castigo a perdição eterna, banido da face do Senhor e da glória do seu poder, quando naquele dia ele vier para ser glorificado nos seus santos. Amados irmãos e ouvintes, o que Deus tem preparado para os que desobedecem ao Evangelho do seu Filho Jesus Cristo aqui na terra não é coisa boa, é péssimo, é castigo eterno, banido da sua face. E vão ouvir o Senhor Jesus Cristo dizer para os desobedientes naquele dia: não vos conheço, não sei de onde vocês são, apartai-vos de mim, maldito praticador de iniquidade. Vão para o fogo eterno que está preparado para o diabo e todos que lhe seguiram ou lhe obedeceram a sua voz aqui na terra. Deus tem revelado este segredo dos céus para o seu atalaia da última hora, advertindo os líderes religiosos, os seus fiéis. Ninguém está obrigado a crer na mensagem ou na nossa mensagem de advertência. Como porta-voz de Deus, temos que falar tudo aquilo que Deus nos manda falar. E ai de mim se eu não falar ou se eu não disser aquilo que Deus me mandar falar. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Pode me chamar de louco e endemoniado, mas se eu enlouqueço para Deus, conservar o juízo é para vocês, conforme disse Paulo, 2 Coríntios 5:13. Paulo disse: estou zeloso por vocês, religiosos e lideranças religiosas e os seus fiéis. Eu também digo, como atalaia de Deus, da minha própria vontade, eu jamais pregaria uma mensagem desta natureza para as lideranças religiosas e para os seus fiéis.
o Espírito de Cristo me impulsionou a pregar esta mensagem de advertência, não posso me omitir de falar quando Deus me manda falar. Ficamos limpos do sangue de todos que ouviram esta mensagem e não der crédito. Naquele dia Deus não vai ter por inocente nenhum dos que ouviram a nossa mensagem, ou a mensagem do porta-voz de Deus aqui na terra, e não deram crédito à mensagem do porta-voz de Deus. A nossa missão como atalaia de Deus é tocar a trombeta e advertir as lideranças religiosas e seus fiéis para o grande dia que se aproxima e está bem perto. Dia de vingança contra esta geração adulta e perversa que rejeitam a voz do bom pastor para ouvir a voz dos falsos pastores que com a sua mente cauterizada enganam os menos esclarecidos, que confiam nos seus líderes religiosos como homens ungidos por Deus. E a unção de Deus passou longe destes homens titulados pastores. Como estes homens podem ser ungidos por Deus? Desprezando as palavras do Filho de Deus aqui na terra? Estes líderes religiosos dizem que o Senhor Jesus Cristo deu autoridade para eles ligar e desligar aqui na terra. Por causa desta falsa interpretação das lideranças religiosas, eles acreditam que aquilo que Jesus Cristo não mudou aqui na terra, ou que ele não acrescentou, não diminuiu, eles podem diminuir e podem acrescentar tudo que Jesus Cristo não falou aqui na terra. Eles adulteram a doutrina do Senhor Jesus Cristo para benefício próprio. Eles dizem que são servos de Deus, que seguem a Jesus Cristo aqui na terra, mas com as suas obras negam que são servos de Deus e que seguem a Jesus Cristo aqui na terra. É aqueles mesmos religiosos do tempo de Paulo. Veja a carta de Paulo a Tito, capítulo 1, 10 a 16, 2 Timóteo 3, 1 a 9. Afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras negam, sendo abominável e desobediente e reprovado para toda boa obra. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão homens amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, cruéis, inimigos do bem, traidores, mais amigos dos deleites de que amigo de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afaste-te também destes, porque eles sempre estão aprendendo, mas nunca podendo chegar ao conhecimento da verdade. Assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés no Antigo Testamento, as lideranças religiosas do século XXI resistem ao Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Janes e Jambres resistiram à lei de Moisés. Os líderes religiosos do século XXI resistem à graça de Cristo no Novo Testamento. Os líderes religiosos dos seus fiéis têm livre escolha a quem querem obedecer aqui na terra, se ao bom pastor ou aos falsos pastores. Se querem obedecer à lei de Moisés ou se querem obedecer à graça de Cristo aqui na terra. Se querem ouvir a voz do bom pastor ou ouvir a voz do inimigo de Deus. Só tem duas vozes aqui na terra, a voz de Deus e a voz do inimigo de Deus. E os povos da terra têm livre escolha a quem seguir, se ao verdadeiro pastor ou aos falsos pastores. Mais de 90% dos líderes religiosos e seus fiéis resistem ao bom pastor, escolheram seguirem aos falsos pastores, ouvir os falsos pastores e tapar os ouvidos para não ouvirem a voz do bom pastor, que é bendito e eternamente. Amém. O bom pastor tem um pequeno rebanho aqui na terra, que lhe obedecem e seguem a sua doutrina, sem acrescentar nenhum tio e nenhum cedilha. Este pequeno rebanho é aquele rebanho que ele disse em Lucas 12:32. Jesus disse: não temos a pequeno rebanho, porque aprove ao Pai dar-vos o reino dos céus como morada eterna para vocês. Este rebanho é aquele mesmo rebanho que está escrito em João 10:16. Um só rebanho, um só pastor. A partir de hoje que você ouviu a voz do bom pastor pela boca de um dos seus porta-voz,
venha fazer parte da igreja do bom pastor, venha fazer parte de um pequeno rebanho do bom pastor, que o bom pastor escolheu para lhe seguir e lhe obedecer a sua santa doutrina aqui na terra, até o fim das suas vidas terrenas. Se o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, a sua doutrina não pode ser adulterada por lideranças religiosas aqui na terra, que adulteram a doutrina do Senhor Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo deu poder e autoridade para eles ligar e desligar o que eles bem quisessem aqui na terra e no céu. Assim como o Senhor Jesus Cristo escolheu apenas 12 apóstolos para lhe seguir, e um deles era o diabo, o traidor, o mesmo está acontecendo nos últimos tempos, com as religiões do século XXI, terceiro milênio. As religiões estão lotadas de Judas Iscariotes, traindo o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso divino mestre. Vejam bem, amados irmãos e ouvintes, como os homens religiosos traem o Senhor Jesus Cristo e não percebem que estão traindo o Senhor Jesus Cristo, o seu divino mestre. Vejam como os líderes religiosos traem o Senhor Jesus Cristo sem perceber que estão traindo o Senhor Jesus Cristo aqui na terra, dentro das suas igrejas, que eles mesmos são os pastores. Todas as vezes que um líder religioso abre a sua boca e diz que é um pastor, ele está traindo o Senhor Jesus Cristo e a sua igreja aqui na terra. Disse o Senhor Jesus Cristo: haverá um só rebanho e um só pastor. Então todas as religiões que têm um homem titulado pastor é uma religião traidora. Estão traindo o Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo não tem pastores, tem um só pastor. Os homens que estão aqui na terra são apenas organizadores da igreja de Cristo aqui na terra, não como pastores, mas como exemplo do rebanho, como disse Pedro. Veja 1 Pedro capítulo 5, 1 a 4. Pedro tinha o dom de pastor, dado pelo seu divino mestre. Pedro não tinha o título de pastor. Se Pedro tivesse o título de pastor, dado pelo seu divino mestre, Pedro tinha assinado as suas cartas dizendo: assina pastor Pedro. O título de Pedro era presbítero ou bispo ou ancião, e não um pastor. Então a liderança que o Espírito Santo constituiu para apacentar a igreja de Deus aqui na terra foi bispo, presbítero ou bispos, não foi pastores. Veja Atos 20, 28, Atos 14, 23, 1 Timóteo 3, 1 a 7, Tito 1, 5 a 16. Paulo deixou Tito em Creta para eleger anciões, ou bispos, ou presbíteros, para ficar à frente do povo de Deus, para ensinar a santa doutrina do Senhor Jesus Cristo para o povo. Porque em Creta tinha uns homens que se diziam lideranças religiosas, mas não era aprovado por Deus. Eram lideranças aprovadas pelos homens intitulados pastores. Confira na sua Bíblia, não importa a sua tradução, seja ela católica ou protestante. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, 5 a 16. Não encontramos de Atos dos Apóstolos ao Apocalipse nenhuma eleição de pastores e nem o Espírito Santo constituindo pastores para apacentar a igreja de Deus aqui na terra, que o Senhor Jesus Cristo comprou com o seu precioso sangue. Vejamos Atos 20 e 28. Cuidai, pois, de vós mesmos de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar da igreja de Deus que ele adquiriu com seu próprio sangue. Agora Paulo adverte a igreja de Deus que depois da sua partida deste mundo material para o mundo espiritual, iam entrar no meio deles homens lobos e cruéis, famintos, que não iam poupar o rebanho de Deus, e se dizendo que eram pastores ungidos por Deus para ficar à frente do povo de Deus como pastores, e o rebanho tinha que obedecer a eles como pastores e líderes. Como estes homens não conheciam a graça do Filho de Deus, passariam a ensinar a lei de Moisés para o rebanho. E como os povos também não conheciam também a graça do Filho de Deus, obedeceriam a estes homens titulados pastores, fazendo tudo o que eles mandassem fazer. Então estes homens cruéis conheciam as Escrituras somente o Antigo Testamento. Eles aplicaram a lei de Moisés como base nas Escrituras de Malaquias 3 e 10. Então, como eles aprovavam tudo isso com base nas Escrituras, o rebanho tinha que obedecerem a estes pastores, que eles tinham que dizimarem tudo que eles ganhassem sem negar nem um centavo. Até na horta do seu quintal eles tinham que pagar o dízimo.
se não pagassem fielmente os dízimos, estariam roubando a Deus. E quem roubasse a Deus era ladrão e não tinha salvação nem o direito de entrar no reino de Deus. Com esta maldita doutrina ensinada pelos pastores, até muitos discípulos eram atraídos por eles e caíam nas suas armadilhas como presas. Paulo muitas vezes advertia a igreja de Cristo, chorando e dizendo: irmãos, sede meus imitadores, atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Porque muitas vezes eu disse, agora eu vos digo chorando, que tem muitos no meio de vocês que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória se assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. Será que os lobos cruéis profetizados por Paulo em Atos 20 e 29 estão preocupados com o reino de Deus aqui na terra? Estão preocupados com a sua própria salvação ou dos seus fiéis? Será que um líder religioso que doutrina os seus fiéis com base em Malaquias 3:10 conhece a graça do Filho de Deus? Será que um líder religioso que acredita em uma salvação comprada por 10% do seu salário da sua renda conhece a graça do Filho de Deus aqui na terra? Será que um líder religioso que diz que é um pastor conhece a verdade? Será que é um líder religioso que tem coragem de ensinar para os seus fiéis que quem não for fiel nos dízimos está roubando a Deus, segue as pisadas do Filho de Deus aqui na terra? Será que é um líder religioso que fundamenta a sua igreja na doutrina de Malaquias 3:10 vai ouvir o Senhor Jesus Cristo lhe chamar de benditos de meu Pai, naquele grande dia do juízo final? Será que é um líder religioso que prega para os seus fiéis que Jesus Cristo vem arrebatar uma igreja para ir morar nos céus? Ele tem noção que a igreja é esta que o Senhor Jesus Cristo vem arrebatar aqui da terra? Porque cada religião tem uma placa na frente do prédio, o qual eles chamam de igreja. Pergunte para qualquer um religioso como é o nome da sua igreja, que o religioso vai responder: o nome da minha igreja é fulano de tal. Vamos supor que você se encontre com um crente da maior igreja evangélica da face da terra, que é a Assembleia de Deus. Você pergunta para um crente da Assembleia de Deus: o seu líder ensina para vocês que Jesus Cristo vem arrebatar aqui da terra uma igreja para ir morar nos céus. Então me responda, qual é a igreja que Jesus Cristo vem arrebatar para ir morar nos céus? Será que Jesus Cristo vai arrebatar uma igreja que está caída da sua graça aqui na terra? Será que Jesus Cristo vai arrebatar uma igreja separada da sua graça aqui na terra? Os irmãos e ouvintes estão com dúvidas e podem me perguntar: irmão pregador, como eu posso identificar uma igreja que está caída da graça de Cristo aqui na terra, separada da graça de Cristo aqui na terra? Vou dizer como vocês podem identificar uma igreja que está caída da graça de Cristo, separada da graça de Cristo aqui na terra. Vamos examinar as Escrituras no Novo Testamento, ou seja, na graça de Cristo. Vejamos, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, 1-4. Paulo disse: para a liberdade Cristo nos libertou, permanecei pois firme e não vos dobreis a um jugo de escravidão. Separado estáis de Cristo vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Paulo pergunta para o povo que estão caídos da graça de Cristo: quem vos impediu de vocês obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Toda a igreja aqui na terra que tiver o fermento dos fariseus está caída da graça de Cristo, está separada de Cristo. Certa vez o Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos: guardai-vos do fermento dos fariseus. Mateus 16, 5-12. O Senhor Jesus Cristo chamou a doutrina dos fariseus de fermento. Paulo disse que um pouco de fermento leveda toda a massa. 1 Coríntios 5, 6 e 7. Gálatas 5, 9. Vocês talvez ainda não entendem o que é fermento dos fariseus. A doutrina dos fariseus era com base na velha aliança, ou seja, no Antigo Testamento. Veja a doutrina dos fariseus, Mateus 23, 23, 24, Lucas 18, 9-14. A doutrina dos fariseus era com base no fermento velho, vencido, que não se poderia misturar com a massa nova. Vejam, o ponto básico da doutrina dos fariseus, Malaquias 3 e 10. Na doutrina dos fariseus, qualquer pessoa podia transgredir qualquer um ponto da lei.
menos o ponto da lei de Malaquias 3:10. Agora os amados irmãos e ouvintes vão poder discernir ou descobrir uma igreja que está caída da graça de Cristo, separada da graça de Cristo. Se vocês pertencem a uma igreja que tem a doutrina do dízimo, isso é, fermento dos fariseus, o dízimo. Todas as igrejas da terra que têm a doutrina do dízimo está separada de Cristo, está caída da graça de Cristo. O dízimo, fermento dos fariseus. O dízimo, fermento velho. E não se pode misturar o fermento velho com o fermento novo. Se misturar o fermento velho com o fermento novo, toda a massa vai apodrecer e não serve para nada, senão para jogar fora. Ou jogar na lata do lixo. Não se pode misturar Malaquias 3:10 com João 1:16, 17. Malaquias 3:10, fermento do Velho Testamento. João 1:16, 17, fermento do Novo Testamento. Malaquias 3:10, a lei. João 1:16, 17, a graça de Cristo. Deu para os amados irmãos e ouvintes entenderem quando uma igreja está caída da graça de Cristo, separada da graça de Cristo. Todas as igrejas, sem exceção, que tiver a doutrina do dízimo, está separada de Cristo, está caída da graça de Cristo. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Eu, Jesus, enviei o meu anjo, ou seja, o meu atalaia, para testificar estas coisas em favor das igrejas do século XXI, terceiro milênio, antes do toque da última trombeta. O Senhor Jesus Cristo manda dizer hoje para todas as igrejas que têm o fermento dos fariseus. Jesus diz: expurguem o fermento dos fariseus das vossas igrejas, que vocês mesmos são os pastores. Na minha igreja na terra não pode ter fermento dos fariseus e a doutrina dos fariseus. As igrejas que tiver o fermento dos fariseus, que tiver a doutrina dos fariseus, não é minha igreja na terra, diz o Senhor Jesus Cristo para os líderes religiosos e para os seus fiéis. Para os amados irmãos e ouvintes não terem dúvidas de que tudo que vocês acabaram de ouvir da boca do porta-voz de Deus aqui na terra é verdadeiro, leia Isaías 44, 26, Apocalipse 22, 16, Mateus 10, 40, 41, Lucas 10, 16, João 3, 19 e 20. Era tudo o que Deus tinha para falar com as lideranças religiosas e os seus fiéis hoje no século XXI, terceiro milênio. Então este é o conselho, esta é a palavra. Deus em Cristo seja louvado. Amém. Os irmãos sabem o que significa a palavra amém. A palavra amém significa assim seja, eu concordo. Então os anjos estão nos céus, Deus e seu Filho Jesus Cristo estão nos céus aprovando a nossa mensagem e dizendo amém para a nossa mensagem. E toda a igreja de Deus aqui na terra diga amém.